A paz de Cristo. Nesse vídeo de hoje eu quero estar refletindo aqui com você sobre o seu papel no reino de Deus. O papel de cada um. Aquilo que temos responsabilidade. Qual é o teu lugar? O teu lugar no corpo de Cristo e qual é o teu lugar no reino de Deus? A gente já falou em vídeos anteriores sobre o escolhido, mas o escolhido para um papel diferente, ele é para uma proposta de Deus específica, que só ele pode fazer. Mas há outros papéis, vamos dizer assim, que menores aos nossos olhos, são menores e que às vezes a gente despreza achando que não é importante, então eu não vou fazer. Mas nós veremos aqui neste vídeo, através da palavra, uma reflexão que nos faz entender que cada um é importante e se faltar algum membro, não vai ter um serviço perfeito. Então vamos lá, primeiro na palavra, depois vamos colocar na nossa vida prática. O que acontece conosco ao nosso redor e que às vezes a gente está falhando, que nós não estamos fazendo a nossa parte por achar que não é importante. Então a nossa palavra hoje está lá em Êxodo 17, a partir do versículo 8, que diz assim: os amalecitas vieram combater contra Israel em Rafidim. Moisés disse então a Josué: escolha certo número de homens e saia amanhã para combater os amalecitas. Eu ficarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés havia dito e saiu para combater os amalecitas. Entretanto, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, Israel vencia. Enquanto abaixava as mãos, os amalecitas é que venciam. Ora, os braços de Moisés se cansaram. Então, eles pegaram uma pedra e a colocaram aí, para que Moisés se assentasse. Enquanto isso, Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam os braços de Moisés. Desse modo, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e seu exército ao fio da espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, o que eu quero refletir aqui com vocês é o seguinte. Vocês perceberam que cada um tinha um lugar? Uns saíram para guerrear. Outros estavam em oração. Mas o principal aqui, que era o líder, que é Moisés, ele estava em oração. Ele era o que tinha autoridade para estar ali naquela oração, intercedendo pelos outros. Então, tem o lugar de Moisés, que intercedia, que era o que Deus estava usando ele como um instrumento para receber dele a oração e fazer com que aquele povo vencesse. Então, a graça passava por ele, Moisés, para que aquele povo que estava lá embaixo, os soldados, né, junto com Josué, vencessem a guerra. Se ele abaixasse as mãos, ou seja, se ele abaixasse a guarda de oração, eles lá embaixo perdiam a guerra, estavam perdendo. Mas olha só a importância, a gente vai colocando já na nossa vida prática. Há pessoas que têm autoridade, como sacerdotes, pregadores, pessoas escolhidas especificamente para guiar um povo, de alguma forma. E se ele não tomar o lugar dele, aquele povo perece. Aquele povo vai perder a guerra. Tanto quanto ele é importante, porque está em oração, é ele quem está à frente, mas também aquele povo que foi para a guerra também é importante. Eles é quem estavam usando o serviço braçal para poder lutar,
para combater. Se faltasse aquele povo também para combater, já ia também perder a guerra. Porque temos que lutar, tem que ter pessoas, olha só, tem que ter pessoas que lutam de uma forma, com os braços. Às vezes aí na sua comunidade tem pessoas que elas têm o chamado, pode ser até você também, para poder limpar, organizar, para poder cantar. Outros para poder simplesmente oferecer água a alguém que prega, alguém que está à frente, ao sacerdote, para poder dirigir para ele. Esses dias eu vi uma pregação do Moisés Rocha, depois eu indico demais vocês ouvi-lo. Ele falava sobre isso, do nosso lugar na igreja. Nosso lugar, que às vezes a gente acha que é pequenininho, que nós não temos um cargo importante e acha que não é para fazer. Mas uma pessoa, por exemplo, que está pregando, ela precisa que alguém ofereça água para ela no momento de pregação, em que ela está o tempo todo ali exercendo aquela função que dá uma hora secura, né? Ela fica com sede, ela fica com problema já na garganta se faltar água. É importante para que a pregação dela continue. Olhando aqui então no contexto, olha só Moisés, ele estava em oração, mas ele não estava também sozinho nessa autoridade. Outros estavam ajudando, né? Aqui, 2 servos estavam ajudando ele, Arão e Hur, um de cada lado segurando o braço dele. Quando perceberam que só por meio das mãos dele levantada é que o povo estava ganhando a guerra. Então, o que quer dizer isso? Que também eles podem ajudar, vamos dizer, o pregador, o sacerdote, ajudar sendo suporte. E o que é o suporte? É aquele que ajuda quando o outro já está caindo. O outro, ele está sem conseguir fazer a função dele por algum motivo, por alguma fraqueza. Porque humanamente, né? Você vê que Moisés humanamente estava fraco, não de espírito, mas ele estava fraco humanamente. Só que Deus queria usar dele com as mãos levantadas, né? Deus tem seus mistérios. Ele queria que as mãos dele estivessem, que são ungidas, eram ungidas, estivessem levantadas para aquele povo, né? Em intercessão. Mas ele cansava, porque humanamente nós não conseguimos ficar com os braços levantados o tempo todo. Mas 2 intercessores, né, pode-se dizer assim, estavam ajudando, que pode ser pessoas aqui no nosso meio, a gente entender que uma pessoa que tem liderança muito forte, ela é a primeira. Você pode perceber na sua comunidade, tem pessoas que elas são mesmo líderes, não porque elas escolheram ser, mas Deus as escolheu. E automaticamente isso acontece. Ela é líder e pronto. É algo assim que acontece naturalmente. Mas essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de ter um suporte. Seja o suporte, às vezes, até financeiro. Às vezes ela precisa sair, precisa ir, precisa evangelizar mais longe. Ela precisa também, às vezes, até de alguém para dirigir. Como um sacerdote, às vezes... Aqui mesmo, o meu sacerdote, ele tem 5 missas no domingo. Mas, assim como Moisés Rocha deu o exemplo, eu dou aqui também, né? Às vezes você usa sua carteira de motorista e vai ajudar esse sacerdote, esse pregador, essa pessoa que está à frente, ajuda dirigindo para ela descansar um pouco, ajuda oferecendo também seu carro, que às vezes a pessoa não tem o carro, vai lá, dirige para ela, deixa... Né, combina de levar, depois buscar. Então, de alguma forma, você está ajudando um líder, uma pessoa que foi escolhida por Deus para poder estar à frente. Todos, olha só, mas todos são importantes. Lembremos agora do corpo de Cristo. Nós todos fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros.
Veja que cada membro, se estiver no seu devido lugar, ele vai cumprir sua função perfeitamente. E aqui há algo interessante da gente ver. Às vezes, a gente quer estar no lugar do outro. Às vezes, eu admiro aquela pessoa que canta e eu quero estar no lugar dela, achando que eu vou cantar também muito bem, que eu vou ser a pessoa ungida para isso. Deus não me escolheu para isso. Eu, quando estou no lugar errado, eu atrapalho mais do que ajudo. E o meu lugar, às vezes, está desocupado. Às vezes não, com certeza, porque se eu estou no lugar do outro, o meu lugar está desocupado, ou quem sabe, ocupado por quem não deve também. Imagine só, o nosso corpo, o meu ouvido querer ser a boca querer ser o pé. Então é tipo isso, nós não devemos invejar o chamado do outro. O que o outro foi chamado para ser, ele vai ser, ele terá a sua missão e Deus vai cobrar dele a missão lhe confiada, seja ela grande aos nossos olhos ou pequena. Ele vai cobrar de você se você foi chamado simplesmente para limpar o chão e você não limpa, para recolher o lixo depois do evento e você não recolhe porque você acha que esse serviço é pequeno demais. Mas ele também é importante para manter a ordem do lugar, para manter a ordem, no caso de uma comunidade que eu estou falando. Agora pense no mundo onde você vive mesmo, ao redor de você. Deus às vezes lhe confiou para que você fosse um empresário, mas que você ajudasse a sua comunidade, que você ajudasse um pobre, que você ajudasse às vezes um missionário, a sua igreja, onde você está. Mas você não faz, então você não está tomando o seu lugar. Às vezes você é uma pessoa que sabe ornamentar, né? Gosta de decoração. Eu gosto de decoração e normalmente quando na minha comunidade o pessoal chama, né? E graças a Deus tem mais umas duas aqui, mulheres que fazem também. Então a gente se une quando tem eventos na igreja, vamos embora. A ornamentação é com a gente. Então coisas simples. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho nada para ajudar. Tem sim, você tem para ajudar. Esses dias vamos ter aqui um evento. Então vai ter muitos pregadores, pessoas para estar liderando, né, o evento. E aí a gente já imagina, precisa de pessoas para arrumar cadeiras, precisa de pessoas para fazer o almoço, para cortar, né, a batata, a cenoura, a cebola. A cebola ninguém quer, mas precisa. E se faltar algum desses? Vai faltar então o ingrediente da comida. E aí a comida não vai ser mais a mesma se você não cortar a cebola, o alho para poder colocar lá. E se faltar o seu serviço, vai faltar para o outro. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser tão bom, não tão boa a comida se faltar a cozinheira que sabe cozinhar, né? Então cada um tem seu lugar. Então assim que nós possamos entender o nosso papel e tomar posse, porque o seu lugar espera por você. O meu lugar eu tenho que buscar, fazer, exercer e não procurar cargos, porque a gente às vezes tem essa tentação de procurar cargos. Eu só quero os cargos de frente, que eu seja vista. Não, todo cargo é importante, tudo aquilo que faz parte, você faz parte do corpo de Cristo, você é importante. A orelha é importante, a boca é importante, os olhos são importantes, assim como a unha. A unha nem sente, se você corta ela não sente, o cabelo parece que não tem vida, né? De certa forma, não tem. Você corta, não sente nada, sim, mas ele é importante. Uma pessoa sem cabelo, ela está sentindo falta do cabelo dela. Uma pessoa que tem problema nas unhas ou não tem a unha, ela vai sentir falta para alguma coisa. Por quê? Porque serve, porque faz parte do corpo. E nós fazemos parte, então, do corpo de Cristo. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje aqui para você
Você tome posse do seu lugar. Não fique esperando coisas extraordinárias acontecer. Vai fazendo aquilo que é possível para você. Às vezes você fala assim, mas eu nem sei qual é o meu lugar. Pois é, comece olhando o que precisa, aquilo que você até sente, vai sentir no coração. E até as pessoas da comunidade vão aparecendo para você e te pedindo isso, aquilo, você pode fazer isso, você pode ajudar naquilo. E aos poucos, ao se movimentar, Deus vai te conduzir ao lugar certo. Mas não fique parado sem fazer nada. Alguma coisa você pode fazer, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, que essa palavra tenha tocado no seu coração e você tome posse mesmo do seu lugar, tá bom? Então fique todos com Deus. Até o próximo vídeo.